Fala pessoal, sou Bruno Faé e o tema desse vídeo é joias e maquiagem. O uso de joias e maquiagem é uma prática disseminada há muitos anos na humanidade. Desde o Egito Antigo, as pessoas usavam pinturas ao redor dos olhos para poder proteger de espíritos malignos. Fazia parte de um ritual de proteção espiritual. Já na Grécia e na Roma Antiga, a maquiagem adquiria um aspecto mais estético, mais relacionado à beleza realmente. O uso de joias e maquiagens também é tema na Bíblia. E aí, muitas pessoas utilizam versículos para defender ou para condenar o uso desses produtos ou desses adereços por parte dos cristãos e principalmente das cristãs. E aí? O que será que a Bíblia diz sobre isso? Esse é o tema do vídeo de hoje, mas antes de assistir, se você gostou do tema do vídeo, já deixa o seu like para ajudar no canal e se inscreva, ative a notificação para você não perder nenhum dos próximos vídeos e vamos lá! É interessante a gente ver como o uso de produtos para melhorar a beleza, produtos para trabalhar a estética, já estavam disseminados na cultura antiga. Quando a gente vê lá no livro de Esther, por exemplo, que quando Esther foi levada para o palácio do rei Assuero para poder passar um período ali de preparação até encontrar o rei, ela passou por um processo de embelezamento, um tratamento estético. Diz ali no livro de Esther, capítulo 2, versículos 9 e 12 assim: "E a moça pareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça perante ele. Por isso, se apressou a dar-lhe os seus enfeites e os seus quinhões, como também em lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei. E fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. E chegando a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a ela segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias, e com as coisas para a purificação das mulheres." Havia então ali uma preparação sanitária, mas havia ali uma preparação também estética, que era feito com especiarias, que era feito com óleos, e você vê que Esther também recebeu joias, ela recebeu enfeites para poder se preparar e se embelezar para chegar diante do rei. Mas isso você vê que é um costume do rei da Pérsia. Será que entre o povo de Israel havia esse tipo de prática? E aí é interessante a gente ver lá no livro de Cantares, Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículos 10 e 11, quando diz assim: "Formosas são as tuas faces entre os teus enfeites, o teu pescoço com os colares, enfeites de ouro te faremos, com incrustações de prata." O livro de Cantares é um poema de amor, é um romance entre um casal, e ali eles fazem diversos elogios um ao outro e demonstram o seu amor e a sua admiração um pelo outro. E é interessante você ver como aqui o homem da relação, ele faz um elogio à mulher, falando que a face dela era formosa entre os enfeites, e ela estava ali usando um colar, um adereço, e ele elogia a beleza dela, não só a beleza física, mas a sua beleza também enfeitada pelas joias que ela estava usando. Ou seja, nós vemos que isso é uma prática também disseminada e comum já desde o Antigo Testamento entre o povo de Israel. E é muito interessante também ver como Deus, quando compara o seu povo a uma noiva, a uma esposa, ele também usa a metáfora do enfeite, do colar, do adereço, para mostrar a beleza da sua noiva. Lá no livro de Ezequiel, capítulo 16, versículos 10 a 12, está escrito assim: "E te vesti com roupas bordadas, e te calcei com pele de texugo, e te cingi com linho fino, e te cobri de seda, e te enfeitei com adornos, e te pus braceletes nas mãos, e um colar ao redor do teu pescoço, e te pus um pendente na testa, e brincos nas orelhas, e uma coroa de glória na cabeça." Olha que interessante, Deus comparando o seu povo a uma noiva, a uma esposa, a quem ele quer bem e a quem ele enfeita, ele dá presentes, e esses presentes eram justamente roupas boas, enfeites, eram braceletes, eram colares, eram pendentes, eram brincos, eram vários tipos de joias, que aqui nesse momento nós não vemos nenhum tipo de censura a esse tipo de prática.
Por outro lado, nós vemos também na Bíblia sempre um certo alerta com relação ao exagero do foco na beleza, a um desvio de foco do que é realmente importante na vida espiritual para dar atenção demasiada à aparência, seja por causa da maquiagem ou seja por causa das roupas, do cabelo ou de joias. A gente vê, por exemplo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9 e 10, que diz assim, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou com pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Ou seja, as mulheres deveriam, nesse caso aqui, a recomendação de Paulo é que as mulheres tivessem uma atenção não na sua aparência, mas nas boas obras, na sua prática piedosa diante de Deus. Também 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3, Pedro diz assim, e o enfeite delas não seja o exterior, no frisado do cabelo, no uso de joias de ouro e na compostura dos vestidos. Ou seja, há sempre uma preocupação da Bíblia com a nossa beleza interior e um alerta de que a preocupação excessiva com a beleza exterior possa acabar desviando o nosso foco de uma vida íntegra e de uma beleza que é aquela que está no coração, aquela que as pessoas normalmente não veem, mas aquela que Deus vê. E é interessante que Pedro, na mesma carta, no mesmo capítulo, só que lá no versículo 5, ele dá uma justificativa para o que ele está dizendo, falando assim, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus. Ele está dizendo que as mulheres cristãs, elas devem se vestir com essa beleza interior, porque assim também faziam as mulheres do Antigo Testamento. Só que é interessante você ver que as mulheres do Antigo Testamento, elas realmente se preocupavam com essa beleza interior, mas elas não deixavam muitas vezes de se vestir, de se adornar, e isso não era visto em si como algo negativo. Por exemplo, quando a gente vê no livro de Gênesis, capítulo 24, versículo 47, quando o servo de Isaac encontra Rebeca, a descrição da cena é assim: então lhe perguntei e disse, de quem és filha? E ela disse, filha de Betuel, filho de Naor, que lhe deu Milca. Então eu pus o pendente no seu rosto e a pulseira em suas mãos. Isto é, a gente vê que as mulheres do Antigo Testamento, as santas mulheres de quem Pedro fala, elas, embora, claro, servissem a Deus de todo o coração e buscassem ter uma vida fiel ao Senhor, elas também muitas vezes se vestiam e se adornavam com adereços como pulseiras e colares, como a gente vê nessa descrição aqui e a gente viu em outros textos também. A gente tem que ver então se as joias e as maquiagens, principalmente no caso das mulheres, elas estão de alguma maneira contaminando a sua vida espiritual, elas estão desviando o seu foco. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 11, que Jesus diz que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Ou seja, uma maquiagem em si, uma joia em si, não tem o poder de contaminar ninguém. Mas claro, se aquilo afeta a sua vida espiritual, aí sim, fica o alerta contra essas coisas. Um versículo polêmico e que gera muita dúvida que às vezes as pessoas levantam com relação a esse tema é aquele que fala que a rainha Jezabel, que perseguiu Elias, ela usava uma pintura nos olhos. Diz lá no segundo livro de Reis, capítulo 9, versículo 30, depois Jeú veio a Jezreel, e o que ouvindo Jezabel, pintou-se em volta dos olhos, enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. Bom, a gente viu aqui que a Jezabel ela pintou em volta dos olhos, mas eu disse lá no início do vídeo que isso era uma prática dos povos antigos para buscar uma certa proteção espiritual, para fechar o corpo contra a ação de espíritos malignos. E a gente sabe que a Jezabel ela não foi condenada por Deus por causa dessa pintura aqui. Ela foi condenada por vários atos maus de perseguição aos profetas de Deus e de ações que iam totalmente contra a vontade de Deus. Não foi por causa da maquiagem. Mas é preciso estar atento também às motivações da maquiagem. Qual é o motivo de uma pessoa usar uma determinada
maquiagem ou um adereço, né, uma joia ou uma determinada roupa. Se, por exemplo, a gente pensar num motivo ligado à sensualidade, em que se busca expor o seu corpo para provocar no outro uma tentação ou um desejo, certamente esse motivo vai contra a vontade de Deus. Então é preciso olhar também a motivação pela qual cada pessoa se enfeita. Há um questionamento também se tanto homens quanto mulheres, se ao usar roupa bonita ou um adereço, um colar, né, uma pulseira, um relógio mais bonito ou mesmo uma maquiagem, não estariam de alguma maneira rejeitando a beleza que Deus deu. Ou seja, desprezando aquela beleza natural dada por Deus, não aceitando o seu corpo assim como é. O fato é que não existe na Bíblia um texto que proíba as pessoas de cuidar da aparência. E se fosse assim, então nós teríamos que rejeitar ou evitar qualquer tipo de cuidado com o corpo. A gente não poderia simplesmente pentear um cabelo, ou a gente não poderia fazer um corte de cabelo, ou a gente não poderia, por exemplo, a noiva não poderia no dia do seu casamento se enfeitar, se arrumar de uma maneira mais produzida, porque alguém poderia dizer que isso também é uma rejeição ou é um desprezo à beleza dada por Deus. Infelizmente, muitas vezes esse tipo de discurso ele serve para assumir um tom mais legalista na igreja e especialmente por parte de pessoas que querem esconder ou não querem olhar para outros tipos de pecado, como a avareza, como a violência, como a fofoca, enfim, outros tipos de promiscuidade sexual, enfim, outros tipos de pecados que as pessoas preferem que fiquem embaixo do tapete, vamos dizer assim, e é mais fácil ficar apontando o dedo para o outro porque ele tem o cabelo assim, ou porque ele usa maquiagem tal, ou a roupa tal. Se você não usa maquiagem porque se sente mal, você tem todo o direito de fazer isso. Deus vai te honrar. Se você, por exemplo, pretende casar um dia, não tenha nenhuma preocupação que só porque você não se produz, você não vai encontrar uma pessoa com quem você possa casar, uma boa pessoa. Confie em Deus, que Deus vai te honrar e Deus vai te dar a pessoa certa no tempo certo. Também não se preocupe se você não vai conseguir um emprego, porque no mercado de trabalho hoje as pessoas se produzem muito, há uma exigência de uma produção muito grande relacionada à estética. Não se preocupe também, porque Deus vai te honrar nas suas escolhas e vai abrir as portas para você. Só o que você não pode fazer é ficar julgando as pessoas que usam maquiagem ou que usam joias como se elas fossem pecadoras e você fosse uma pessoa santa. Se você usa maquiagem, se você usa joias, o que você tem que fazer é verificar quais são as suas motivações, o que você está querendo com isso, que sentimentos você quer despertar nas outras pessoas. Agora, de maneira geral, todos precisam cuidar da vida espiritual. Usando maquiagem, não usando maquiagem ou joias, o mais importante é nós cuidarmos da nossa beleza interior, da piedade, da nossa vida espiritual e comunhão com Deus. Fazendo isso, independente de como nós nos produzimos, e na verdade nós vamos ter muita sabedoria para nos produzir, então nós podemos andar de cabeça erguida e com a consciência tranquila diante de Deus. E aí, o que você achou desse vídeo? Coloque aí nos comentários a sua opinião, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação e não perder nenhum dos próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima! E a maquiagem e o uso de joias e maquiagens. O uso de joias e maquiagens também é interessante. E aí é interessante a gente ver lá no livro de Cantares, Cânticos dos Cânticos, capítulo 1, versículos 1 e 10. Só que é interessante você ver que as mulheres do Antigo Testamento, por exemplo, a gente vê no capítulo 24 de Gênesis, versículo 47, quando se você usa maquiagem, se você usa joias, o que você tem que fazer é cuidar da sua vida